Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar o nosso Ser Persista da semana. Hoje é segunda-feira. Para nós é um prazer ter você aqui com a gente para esse bate-papo. Alô, você que estuda para concurso, para a prova do AB, para o mestrado, para a residência médica e nos dá a honra da sua audiência. Alô, você que fala de Cuiabá. Em breve estarei em Cuiabá, dia 12 de novembro. Eu vou para a Semana Jurídica da UniRN falar sobre a lei de abuso de autoridade. Alô, você do Guará, de Brasília. Quarta-feira, às 19 horas, eu falo sobre a lei de abuso de autoridade na sede da OAB, na seção ou subseção do Guará. Enfim, alô você de todos os lugares do Brasil, sejam todos vocês muito bem-vindos. Alô você do Rio de Janeiro, a Maceió, a gente vai para Maceió agora, né? Em breve, fazer a contagem regressiva aí em Alagoas, né? Boa noite, estava cortando o cabelo mesmo, não é verdade? Bom, pessoal, vamos começar o nosso tema do Ser Persista. A gente vai bater um papo sobre a vitória como sendo filha da derrota e tratando de um questionamento que é muito sensível a todos nós. Eu percebo entre as pessoas que prestam concurso uma dúvida comum e uma reação comum, e a dúvida merece ser sanada e a reação merece ser corrigida. A dúvida comum é se a pessoa deve ou não prestar uma prova e quando é que ela deve começar a prestar prova. Se não existisse a barreira financeira, se a pessoa pudesse prestar provas em qualquer lugar, eu sugeriria que ela prestasse todas as provas. Boa noite, Lampressa. Eu sugeriria que as pessoas prestassem todas as provas, independentemente do nível em que elas se encontrassem, né? Ou se não existissem as barreiras financeiras. Mas na vida como ela é, viajar para prestar uma prova é algo custoso. Por quê? Porque tem passagem, tem hospedagem, tem o que você vai comer lá, tem o depois, né, da prova, que o pessoal combina alguma coisinha. Então tem Uber para chegar no hotel, Uber para ir para a prova, Uber para voltar da prova, Uber para ir para o aeroporto. Enfim, é cara a viagem, né? Mal ou bem vão aí pelo menos uns R$2.000 cada vez que o sujeito se aventura em outro estado, tem que pegar um voo, mais ou menos isso. Um abraço para Jales, São Paulo. Então, como existem as barreiras financeiras, esse questionamento tem razão de ser. E aí eu vou dizer para você algumas coisas. Primeiro, no seu estado, preste todas as provas. Ministério, eu quero ser promotor de justiça, então preste. Ministério Público, Defensoria, Magistratura e Delegado de Polícia do seu estado. Mas eu quero magistratura. Preste o concurso de Delegado de Polícia do seu estado. No seu estado, preste tudo. Talvez deixe de prestar procuradoria, porque as matérias são bastante específicas. Mas no seu estado, preste todos. Ok? Fora do seu estado, aí vai variar de acordo com o custo disso para você e o seu nível de desempenho. A partir do momento em que você estiver fazendo 10 ou menos questões abaixo do ponto de corte, 5 mais ou menos, se você estiver fazendo 5 questões abaixo do ponto de corte, comumente, aí você pode começar a viajar para onde der. Onde der. Por quê?
Por exemplo, o Ministério Público do Mato Grosso coincidiu com a segunda fase da MP de São Paulo. 3 mil inscritos só no Mato Grosso. Tudo bem, o ponto de corte foi alto e tal, mas foi uma grande oportunidade. TJMT também foi. TJ Rondônia agora, para mim, é uma enorme oportunidade. Mais do que o Pará, e eu sei que tem mais gente indo para o Pará do que para Rondônia. Mas eu acho que o Rondônia é uma grande oportunidade. Por quê? Porque agora que houve essa colidência de provas, você rachou o número de candidatos. E ainda há candidatos que estão passando, estão em segundas fases, mas estão na prova oral, enfim, e que estão esperando concursos como Goiás, como Rio de Janeiro, como Alagoas, e essas pessoas não vão. Então eu acho que o Rondônia é uma grande oportunidade. Então quem está fazendo 5 pontos abaixo do ponto de corte, por exemplo, se for para Pará, se for para Rondônia, se for para Alagoas, se for para qualquer prova, pode ser aprovado. Então a partir daí eu penso que ainda que isso exija algum esforço financeiro, vale a pena. Pessoal, eu penso que dentro daquilo que é lícito, as pessoas devem se unir nesse mundo, em todas as áreas e na área dos concursos também. Me parece que algumas companhias aéreas, eu posso estar enganado, mas a Latam é assim, me parece, se são mais de 10 passageiros, elas dão desconto, o valor é outro. Então eu sugiro, não dá para adivinhar o ponto de corte, tá? Antes da prova. Eu sugiro que você se una a outros 10 e comprem as passagens juntos. O difícil você tem que encontrar 10 pessoas confiáveis, uma delas vai passar o cartão, as outras vão pagar para ela, enfim, na vida como ela é, as coisas são um pouco mais difíceis mesmo. Mas eu penso que dentro daquilo que é lícito, sim, a gente tem que se unir e facilitar o caminho. Mesma coisa para dividir Uber, mesma coisa para dividir hotel. Hoje eu conversei com o pessoal do CPURES para retomar negociações com os hotéis para conseguir um preço mais barato para os nossos alunos. Então a gente vai voltar a ter isso agora. Estamos olhando para Goiás, Ministério Público de Goiás. Vamos olhar para todos os outros lugares para a gente conseguir fechar parcerias para que nossos alunos possam pagar um valor menor nas diárias de hotel. Pessoal, então, aonde eu quero chegar? A partir do momento em que você está com 10 pontos ou menos de distância do ponto de corte, à medida que não for custoso, que for menos custoso para você, viaje para prestar a prova. Se você está ficando de 5 pontos para baixo, 5, 4, 3, 2, 1, aí você pode viajar para todos os lugares. Só não viaje se você não tiver condição mesmo, tá? Mas eu não seria juiz em tal lugar. Meu filho, passa primeiro, depois você vem com essa conversa, eu não seria juiz em tal lugar. Passa, entendeu ou não? Essa é a ideia. Vai ter delegado da Polícia Civil do Paraná. Vou fazer até uma live então, amanhã ou quarta-feira, para a gente bater um papo. Na quarta não vai ter jeito, né? Porque quarta é o dia da minha palestra. Vou fazer amanhã sobre dúvidas de curso e concursos. A segunda reação a pessoa vai prestar prova e ela presta, não passa, e aí existe um efeito que é muito chato, muito triste, que é de se sentir incapacitado. Sabe, aquela vulnerabilidade? Eu acredito que todos nós já sentimos. E eu já senti muitas vezes essa vulnerabilidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, assim, apesar de toda a vulnerabilidade que o mundo do concurso traz, eu
pode viajar para outro estado sempre que se não houver dificuldade financeira. Quando eu sentia algo da minha vulnerabilidade, isso era superável porque eu tinha a profunda convicção de que eu seria aprovado. É uma questão de fé mesmo, e aí quem não tem, tudo bem. Nesse momento de vulnerabilidade, a gente não sabe exatamente o que fazer e tem uma crença de que está fazendo a coisa errada. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, na segunda fase, você pode experimentar injustiças de uma prova. Se o seu problema está na primeira fase, não se trata de injustiça. Aí é uma questão de estudo e de melhorar o seu estudo. Em segundo lugar, as matérias você conhece. Então, você consegue diagnosticar onde está o seu erro. E a partir disso, construir a solução para o seu erro. Eu tenho certeza que se você se dedicar, esse desempenho, 4, 5, 10 pontos a mais, vai melhorar. E aí cada um de nós tem uma certa deficiência. É como no tempo da escola. Talvez você, a época da escola, tivesse uma maior dificuldade em física e uma menor dificuldade em história. E é mais ou menos assim. Como todo mundo é mais ou menos de humanas, do direito, todo mundo tem geralmente as mesmas dificuldades. Então sente uma dificuldade em empresarial, em alguns temas de administrativo, em alguns temas de direito tributário. Mas se você estudar esses temas, você vai passar a gostar. A gente geralmente não gosta do que não sabe e gosta do que sabe. Então, se eu fosse você, eu mudaria a minha perspectiva, a minha forma de ver. E a partir dessa mudança da compreensão daquilo que eu vejo, os meus sentimentos vão mudar também. Eu gostaria de pensar com você um pouco. Aquela questão que a gente erra por descuido, a gente nunca erra mais. Mas a prova tem 100 questões e a gente não quer esperar errar 100 vezes para acertar 100 questões na próxima prova. Mas essa queda temporária, ela nos faz pessoas mais humanas, sabia? Ela nos prepara para a vida mesmo. A sensação de que a gente não pode tudo produz em nós uma humildade. E essa humildade nos é muito cara. Humildade não é sentir-se menor do que o outro, é sentir-se igual ao outro. Humildade é você compreender que tem fraquezas e que essas fraquezas são humanas. Mas, de fato, essas fraquezas vão sendo superadas ao longo do tempo. Que sentimentos você tem? Medo. Que sentimento você tem? Frustração. Que sentimento você tem? Você se sente uma pessoa frustrada? Você se sente uma pessoa incapaz? Você se sente uma pessoa sem sorte? Enfim, como é que você se sente? Ou nas palavras de Fernando Pessoa, o eleito da dor? Todos esses seus sentimentos são comuns a todos nós que ouvimos aqui. Eu me recordo de um colega juiz substituto. Nós fomos ao lançamento de livro no STJ.
E então, ele é do Rio de Janeiro, encontrou um desembargador que foi professor dele no Rio de Janeiro. E ele se entusiasmou quando viu o desembargador lá, e foi até ele e falou: o senhor foi meu professor, hoje eu sou juiz aqui, tal, desembargador do TRF. E fez uma festa. O desembargador o tratou de uma forma bastante educada, polida, mas com um certo distanciamento. Passados uns 10 minutos, chegou um ministro do Supremo Tribunal Federal ao lançamento. E esse desembargador foi até o ministro e fez uma festa e quis conversar. E o ministro o tratou de forma bastante educada, polida, mas com certo distanciamento. E foi assim, eu estava lá e eu e meu amigo percebemos isso. Eu disse isso para ele: todo mundo é senhor e vassalo, ou é senhor e servo, em algum momento, em alguma posição, em alguma escala. Então, os seus sentimentos de medo, a sensação de incapacidade, a ideia de que é possível se frustrar, o sentimento de que para você as coisas demoram mais para dar certo, ou a sua educação quando você era criança deixou a desejar, ou a filosofia de vida da sua família não é a correta. Esses sentimentos são comuns a todos nós, em alguma medida, em algum momento da vida e em alguma área da vida. Isso é comum a todos nós. Você vai despachar com um desembargador e você o percebe como uma pessoa, evidentemente, que ostenta uma situação de poder, etc. Mas você não sabe o que passa na vida daquele indivíduo. Você não sabe se naquele dia ele está esperando o diagnóstico de alguma doença dele ou de algum parente próximo. Você não sabe se ele descobriu que o filho está usando droga. Você não sabe se ele sofreu uma perda muito recente. Você não sabe se ele está angustiado com uma questão familiar, pessoal, financeira, porque ele fez um investimento de tudo que ele tinha juntado, de repente se viu caindo em um golpe. Você não sabe. E aquele ser humano que você enxerga apenas uma parte dele pode estar vivendo 1 milhão de coisas ali que você desconhece. Na verdade, você conhece apenas grande parte do que você passa. Também não conhece tudo que passa, mas grande parte do que passa. E aí, como desconhece em relação aos outros, não é capaz de desenvolver essa empatia. Mas veja, todos têm esses mesmos sentimentos que você tem. E aí eu gostaria de pensar com você como tomar decisões na vida se todos esses sentimentos me são comuns e tudo que é humano não me é estranho. Como é que eu tomo essas decisões? Bom, se o medo é comum a todos nós, se a insegurança, se o medo de não passar, medo de demorar muito tempo para passar, medo de perder oportunidades em outras áreas da vida em razão disso, medo de ter que morar muito longe, medo das consequências disso para sua relação, medo. Esse sentimento é comum a todos nós, certo? Certo. Então eu começo perguntando: se não existisse... Oi, pessoal. Voltei. A internet ficou ruim e aí caiu. Congelou, mas eu voltei. Voltei. Então,
Eu começo me perguntando o seguinte: se não existissem dificuldades, sou eu próprio que respondo meus e-mails, se não existissem dificuldades, o que eu gostaria de ser? Onde eu gostaria de estar? Em que cidade eu moraria? Com quem eu estaria? Fazendo o quê? O que me empolga? O que acende em mim uma sensação de propósito? O que é capaz de fazer com que eu não olhe para o relógio, usando uma expressão do Clóvis de Barros, e não perceba que o tempo está passando? O que me dá vontade de parar o relógio? O que me faz ter essa vontade? Se não houvesse medo, o que eu faria? Essa decisão tem que orientar a sua atuação. A vida é um combinado de ousadia com prudência. Eu concordo. Depois de você ter se despido de todo o medo e então descoberto o que você realmente gostaria de ser, de fazer, onde morar, com quem estar, etc., você já permitiu que toda a ousadia se manifestasse. Porque sem medo, sem erro, sem consequências adversas, eu faria qualquer coisa. Então, o que eu seria? Então, eu sou dotado de toda a ousadia do mundo. Em seguida, agora é hora de, então, começar com as pitadas de prudência. Eu penso que um sujeito inteligente, ele é um sujeito ousado com pitadas de prudência. O que é prudente? É prudente que o sujeito que ganhe 10 mil reais por mês junte 2 mil reais? É prudente. É imprudente que o sujeito que ganhe 10 mil reais por mês gaste os 10. Isso é imprudente. Certo? Certo. Eu começo então a adicionar pitadas de prudência ao meu comportamento ousado. É prudente que o sujeito que estuda para a magistratura também tenha um trabalho. É prudente. É ousado que ele abra mão de uma função comissionada para poder estudar. É ousado. É prudente que o sujeito que esteja estudando para a magistratura não compre um apartamento. É prudente. Por quê? Porque pode ser que ele passe em outro estado, pode ser que ele perca o emprego no qual ele está agora, pode ser que por algum motivo a sua renda diminua. Então ele vai viver todo o estresse dessa queda e não vai conseguir estudar. Então é prudente que ele não firme esse tipo de compromisso nesse momento. É prudente que o sujeito busque um relacionamento com maior paz. É prudente, é inteligente que o sujeito não brigue por pequenas coisas. Isso não é nem uma questão de prudência, é de inteligência. Então eu vou pegando a minha ousadia, que diz para mim que eu quero ser alguma coisa em algum lugar, e adiciono pitadas de prudência. Então você me perguntará: para que serve essa prudência no molho da ousadia? Serve para evitar que você
viva situações de extremo estresse e de ansiedade. O Marco Aurélio Lobo, que é um psicanalista, meu amigo, diz assim: para evitar a ansiedade, o sujeito tem que ter um plano B. Não pode ser ou eu sou aprovado no concurso da magistratura ou vou passar fome. Porque senão esse sujeito vai para a prova depois de uma certa idade muito carregado. Uma coisa é com 23, 24, 25 anos. Mas depois de uma certa idade, ele vai carregar. Muito estresse e muita ansiedade. Quando eu vou me despir do medo, e essa é a ideia, então preenchido de toda a ousadia possível. Eu sei aonde quero chegar. Adiciono a esta substância ousada a prudência, então eu cuido para que não caia. É uma expressão bíblica. Quem está de pé, cuide para que não caia. Então eu cuido para que eu não caia. E aí eu vou me segurando. Preste atenção, eu gostaria de deixar essa mensagem para você nessa semana. As derrotas que você experimentou até hoje estão preparando um indivíduo para a sua vitória. A questão que você errou e se arrependeu porque foi uma bobagem, você não erra mais. Agora você já sabe como fazer prova. Agora você já sabe que a gestão do tempo é um ponto importante na prova. Agora você sabe que precisa revisar direito constitucional. Agora você descobriu que precisa compreender aquele ponto de direito empresarial que você não sabe até hoje. As suas derrotas estão conduzindo você à sua vitória. O segundo, a idade não é obstáculo para concurso, não. O segundo ponto é que eu quero que você hoje imagine um mundo sem dificuldades, você sem medo, sem risco de errar, você podendo ser o que quiser, onde quiser, com quem quiser. E então você escreva em um papel o que você gostaria de ser, onde você gostaria de ser, com quem você gostaria de ser. A partir daí, com toda a ousadia, adicione prudência. Adicione prudência. Adicione prudência. Eu vou ter um trabalho, eu vou estudar. Eu sou o entusiasta disso. Eu não vou fazer compromissos acima da minha renda, porque eu não vou me estressar com essa parte. Eu preciso estudar. Eu vou prestar essa prova, mas eu tenho ciência que ainda, neste momento, eu não estou preparado para ser aprovado. Mas eu vou lá para sentir, para entender, para melhorar. Eu tenho um plano, que é, eu vou passar daqui a um ano. Mas eu posso passar em 5 anos. E eu vou viver minha vida bem até lá. E toda a estruturação do meu presente, que é guiada pelo meu futuro, será com o mínimo de ansiedade possível, com o mínimo de estresse possível. Tem que ter, mas dentro do normal. E com toda a ousadia, porque é só a ousadia que conduz o sujeito para frente. Combinado assim? Pessoal, eu quero dizer para vocês que amanhã eu venho, 19h30 mais ou menos, para tirar dúvidas sobre cursos
concursos, estudos, formas de estudar, como você quiser perguntar, o que você quiser perguntar. Amanhã, às 19h30, eu estarei aqui para a gente bater um papo. Então eu espero você. É uma live que é muito diferente dessa. Essa aqui eu começo falando e vou falando até o final. A de amanhã eu começo esperando as perguntas de vocês. E aí todo mundo pergunta e todo mundo é respondido. Se você tem uma dúvida, você pode ter certeza que você vai ser respondido. Ai, que bom, professor, o pós-digital TJDJ está divino. Que bom, eu fico feliz. E eu volto para a gente conversar. Agora não está mais com 20%, mas está com preço super acessível. Vá lá. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.